Você referiu-se aos eunucos aqui, que não são gays na antiguidade, mas um gay era perfeito para ser um eunuco na antiguidade. Ou um indivíduo que, não sendo gay necessariamente, tivesse nascido de maneira disfuncional, com uma malformação genética, sem pênis. Quem eram os eunucos da antiguidade? Que é o exemplo mais próximo que a gente tem da condição que você narrou a seu respeito aqui. Era o indivíduo que nascia sem as funções sexuais de um homem, ou hermafrodita, ou com uma genitália, embora tivesse o resto da aparência masculina, mas ele tinha sido atingido por essa anomalia genética, então esse servia para ser eunuco. Ou aquele que tivesse nascido assexuado, ou tivesse nascido totalmente efeminado, ou tivesse nascido com a corporalidade masculina, com membro sexual e tudo, mas com uma psique totalmente feminina, incapaz de dar uma resposta masculina à vida desde o nascimento. Esses são os que nasceram eunucos. E Jesus disse que essa era uma condição congênita. Não botou nenhuma moral sobre isso, nenhum peso sobre isso, não disse: infelizes os que nasceram eunucos, porque deles é a perdição. Nem podia fazer isso, porque se nasceu eunuco, ele disse que toda anomalia que acontece para que Deus manifeste através da anomalia obras diferentes através da consciência limitada pela anomalia. Foi o que ele disse em João 9, então ele nunca diria tal coisa acerca dos que nasceram com a condição. Ele disse que tem um outro grupo, são os que os homens fizeram eunucos. São, por exemplo, os traumagatizados, aplicando aqui ao seu caso. No caso do eunuco, era o cara que tinha sido castrado e que tinha perdido toda a sua capacidade de desenvolvimento hormonal pela castração, já na infância. Ou era um indivíduo que, por ter sido abusado sexualmente, desenvolveu o que você chama aqui de minha condição de preferência sexual, ou seja, um cara que queria mais homem do que qualquer outra coisa, embora todo trauma gateizado tenha a mesma história para contar. Ele chega e diz: eu tenho na minha natureza a propensão de me apaixonar por homens e querer homens, mas já experimentei desejo incompreensível e ardente por mulher. Que você disse aqui que já houve na sua vida, o que prova que você não carrega uma condição congênita, o que prova que você carrega uma condição ambivalente, e que tem um lado desse valor, desse peso, que é mais preponderante, que foi aquele que foi condicionado em você pelo trauma dos abusos e das violências sexuais. E tem o último caso dos eunucos, que Jesus disse que são aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. É aquele cara totalmente funcional, como é o caso de Jesus. Para a tristeza do Dan Brown, ele não pegava a Maria Madalena, não. E não pegou ninguém. Você veja como é possível passar pela vida, ser o homem dos homens, o filho do homem, e não ter que ter uma história sexual para contar para virar homem. E Jesus é o exemplo disso. Ele se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Paulo é um exemplo disso. Se fez eunuco, como a história é unânime em aparentemente garantir, por amor ao reino de Deus. Já Daniel, do Velho Testamento, existe alguma evidência histórica de que ele foi castrado na juventude, com aquela geração inteira de judeus levados para o exílio em Babilônia, para não serem um problema jamais em Babilônia. Se foi o caso, os homens o fizeram eunuco. E ele se fez eunuco de alma por amor ao reino de Deus. É o caso de João Batista, que se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Pedro era casado, já foi encontrado casado, e continuou casado.
Mas Pedro se fez muitas vezes eunuco por amor ao reino, quando ficou às vezes 1 ano, 2 anos fora de casa pregando o evangelho, sem a companhia da esposa. Então fazer-se eunuco por amor ao reino de Deus é uma escolha acerca da qual Jesus disse: nem todos para ela estão aptos. Nem todas as consciências estão aptas para essa dedicação, para essa entrega, para essa consagração. Tem que ter a sublimidade do reino de Deus instalada como valor maior na vida, para o indivíduo fazer como Henry Nouwen, sacerdote católico, homossexual a vida inteira, nunca praticou a homossexualidade dele e nunca ficou livre do sentimento da afetividade homossexual que tinha. E viveu como um homem santo e se fez eunuco por amor ao reino de Deus, um homem da minha e da sua geração, e que tratou dessa questão num livro aberto assim para todo mundo, como todo homem santo faz, claro, sem cobertores de engano. Então, amigo, as situações são essas. Você que tem que decidir quem é você nessa história e quem você quer ser nessa história. Eu peço que você vá lá no meu site, no caifai.net, escreva a palavra gay em pesquisa, ou trauma gaitizado, ou homossexual, homossexualidade, homossexualismo. Leia tudo isso lá, cada uma dessas palavras remete para um monte de links diferentes. Leia-os para entender isso tudo a seu respeito. Forme uma consciência. Leia meu livro Sem Barganhas com Deus, que está de graça no download do meu site, para quem quiser baixar, leia. Forme uma consciência lendo a palavra. Daqui a mais 15, 20 dias ou um mês, retorne aqui. Me diga então, como está seu coração e o que durante esse tempo se firmou na sua alma como entendimento, como compreensão. Eu prefiro que por enquanto seja assim, tá bom?